Romanos, capítulo 15, versículo 13. A minha versão fala assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós sentimos sozinhos, nós sentimos que não temos esperança, que não temos onde procurar ajuda. E, nesses momentos, nós precisamos lembrar de que o Espírito Santo é o nosso ajudador. A gente já estudou algumas semanas, quando estávamos falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Paracletos, aquele que anda ao lado, aquele que é a resposta da promessa de Jesus que estaria ao nosso lado. E ele está ao nosso lado para ser nosso advogado de defesa, para ser nosso consolador, para ser nosso encorajador, para nos dar conselhos, para nos ajudar. Como o Espírito Santo tem se apresentado para cada um de nós, na sua vida? Como que é isso? Como que o Espírito Santo tem se mostrado na sua vida? Então, talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez seja um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro, um problema de voo para você voltar para casa. E às vezes parece que as circunstâncias estão contra a sua vida, né? Mas você precisa saber que o Espírito Santo pode te ajudar e pode te guiar. E que você pode superar essa situação do jeito dele. Então, como o Cabo deu o exemplo do Davi, eu achei muito interessante. O Davi, diferente do que as pessoas esperavam, de que qualquer pessoa espera, para entrar numa batalha contra o campeão dos adversários, as armas que ele usou eram armas diferentes. Nem a armadura ele não levou. Ele nem parecia um soldado, na verdade. Quando ele ouve o Espírito Santo falar com ele. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, muitas vezes, ele fala conosco hoje, e a forma ou a solução que muitas vezes ele tem para dar é diferente da solução que nós imaginamos que a gente vai dar. Então, por isso que a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo está querendo falar com a gente. E o Espírito Santo, se a gente prestar atenção, ele fala conosco. Às vezes ele fala conosco por uma convicção, por uma ideia, por um insight, né? Muitas vezes as pessoas falam. Às vezes é por uma passagem bíblica, às vezes é conversando com uma outra pessoa te dando uma sugestão. Às vezes o Espírito Santo fala através da igreja e fazendo propostas totalmente inesperadas, que você acha que a igreja vai estar falando com você de uma forma e na verdade, a igreja traz surpresas maravilhosas para a gente, que a gente não espera. Então, é assim. Então, se você seguir em frente, passar pelas situações difíceis, pode contar com o Espírito Santo, pode contar com a ajuda da igreja. Amém? Então, vamos pensar um pouco. Você se lembra de alguma situação em que o Espírito Santo deu uma ajuda para você seguir em frente? Enquanto a gente pensa nisso, vamos louvar a Deus. Deixa eu compartilhar aqui.
Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Que realmente o Espírito Santo possa estar falando conosco, avivando nossa vida, porque viver com esperança não significa a gente esperar em algo que a gente quer que aconteça, mas a esperança que Deus nos dá é mais poderosa que isso. A esperança não é uma fuga, evasão, mas uma necessidade que a gente tem para que a gente possa descansar, para que a gente tenha paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que ela vai além do que a gente entende, né? Então, o poder que do Espírito Santo, a esperança que o Senhor Jesus enviou, essa esperança protege a nossa alegria e protege a nossa paz, independentemente do que a gente está passando. Então, eu convido você a se decidir a viver uma vida de esperança, não importando por qual situação você esteja passando, amém? Então vamos abrir aqui agora a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É um versículo muito famoso, o fruto do Espírito. Eu falava os frutos, mas eu consultei vários textos e ele sempre está no singular. O fruto do Espírito. Então, inclusive, eu achei um autor que eu estava preparando a mensagem, ele falava assim, um fruto, né, com 9 gomos, como se fosse uma laranja, né? E então ele fala assim, que o fruto do Espírito, o texto fala assim, né? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. E ele continua, né? E ele fala assim, que contra essas coisas não tem lei. Não existe nada que vá contra o fruto do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica muito... os dons espirituais que não são o fruto do Espírito é que nos chamam muita atenção, né? Às vezes você olha para as pessoas, né, as pessoas com liderança, ou com sabedoria, ou com pastores, ou com dom de encorajamento, ou conhecimento, ou profecia, né, que o Espírito Santo dá, mas dá para edificação dos crentes. No entanto, o fruto, ele é produzido pelo Espírito, ele é desenvolvido
e exibido em nós quando nós nos rendemos ao Espírito de Deus. O dom é um pouco diferente, porque você ganha o dom, assim que você aceita Jesus, você ganha o presente. E ele é muito parecido com o seu jeito de ser, ele é o único para você. Né? Ele anda em sinergia, você nem presta atenção às vezes que você está usando os seus dons, tanto os seus talentos naturais, quanto os seus dons espirituais. Né? E os dons, inclusive, a gente pode operar os nossos dons satisfazendo as nossas vontades. Né? Porque eles fazem parte da gente. Não é incomum ver pessoas, então, operando dons espirituais, pregando, orando, né? E num instante depois você olha para aquela pessoa, ela está agindo de uma forma esquisita, né? Está brigando, né? Está discutindo, está mentindo às vezes. Você fala, pô, mas esse cara falou uma coisa, está falando outra. Então, a gente não deve confundir o fruto do Espírito Santo com os dons espirituais. São coisas diferentes. E, como eu estava falando, exibir o fruto do Espírito Santo é uma manifestação de uma vida transformada pelo poder de Deus. Como eu falei, né? A nossa rendição ao Espírito Santo, a Deus. E aí, com os dons, Deus vai usar quem quer que Ele queira. Quando e como Ele quiser. O pastor até falou da história da besta, né? Deus usou até uma besta. Besta um asno, né? Com o Balaão, né? Lá no Antigo Testamento, né? Uhum. Então, às vezes, a gente dá muito mais atenção aos dons do que atenção ao fruto do Espírito, porque desenvolver o fruto é uma tarefa que exige a gente morrer para si mesmo, todos os dias. Então, pensando nisso, a gente vai cantar o próximo corinho, tá? Vou compartilhar aqui. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e fazer de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. A minha versão está assim. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém. Então, quando o Espírito Santo vive em nós, falando em nossos pensamentos e levando a gente mais perto de Deus, ele nos encoraja não apenas a fazer a coisa certa, mas também fazer as coisas do jeito que Deus espera que a gente faça. O Espírito Santo está lá para nos ajudar a fazer as escolhas e agir para mudar o mundo, não somente a nossa vida. Então, imagine se as pessoas começarem a ouvir atentamente a voz do Espírito Santo e a fazer o que ele está dizendo. Como nossa família seria diferente? Como a escola, o lugar onde a gente trabalha, a nossa igreja seriam diferentes. Então, lembre-se, a missão do Espírito Santo é nos mostrar o plano de Deus, não apenas para a gente, mas para o mundo inteiro. Então, isso significa que as pessoas à nossa volta, né, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, os vizinhos, mesmo aquela pessoa que você não suporta, todas essas pessoas precisam que cada um de nós ouçamos o Espírito Santo, para que a gente possa, né, levar a essas pessoas a redenção, a unção do Espírito Santo, para que Deus possa transformar essas vidas, para que Deus possa transformar as pessoas à volta dessas pessoas também, para que as circunstâncias onde essas pessoas e onde nós vivemos, elas possam ser transformadas. Mas aí a gente se pergunta, né? Pô, mas como que eu faço isso? Como que eu deixo o Espírito Santo atuar na minha vida? Eu sei que eu entendi que essas coisas devem acontecer, mas como que eu faço? A gente pode começar fazendo duas perguntas. A primeira é Espírito Santo, eu estou tentando fazer alguma coisa sem você? E a segunda pergunta é, Espírito Santo, você está fazendo alguma coisa sem mim e que eu poderia estar fazendo? Então, são duas perguntas que podem nos ajudar a verificar ou nós ouvirmos o Espírito Santo falar conosco. Porque se a gente está tentando fazer alguma coisa sem ouvir o Espírito Santo falar com a gente, provavelmente a gente pode errar o alvo. Será que o Espírito Santo mudaria alguma coisa no que a gente tem feito se a gente perguntasse a ele? Será que tem alguma coisa que a gente envergonha de estar fazendo
se Deus estivesse olhando, e a gente não está falando somente de sentir culpa. Às vezes a gente faz coisas que poderiam ser mais eficazes se Deus estivesse nos ajudando. E a gente fica lá tentando fazer as coisas sozinhos. Outro dia eu estava conversando com um grupo a gente estava preparando uma reunião de um grupo chamado Alfa, que a gente tem participado. E eu estava comentando nessa reunião que a cultura japonesa, ela é muito assim de, eu não vou fazer os outros se preocuparem, né? Isso, cerimônia, né? Em japonês a gente chama de enryo. E uma outra coisa, expressão muito comum de você ver o japonês falando é shikata ga nai, ou isso não tem jeito. Mas aqui a gente pode aprender uma coisa. A gente pode contar com o Espírito Santo para nos orientar. E o Espírito Santo, ele não fala somente de forma audível, né? O Espírito Santo tem várias maneiras de falar com a gente, através da Bíblia, através de filmes, através de uma conversa com uma outra pessoa, através da igreja, através do louvor, através de uma mensagem. Puxa vida! Nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, ele é o Deus criativo. Então ele vai usar coisas criativas, maneiras que a gente não espera, surpreendentes para falar com a gente. Mas se a gente não está atento, a gente vai perder as oportunidades. Então, Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre transmitindo o plano dele por toda a terra e para toda a terra. Se a gente entrar em sintonia com ele, a gente vai conseguir enxergar o mundo, né, da maneira que o Espírito Santo olha para esse mundo. Se tem pessoas precisando de encorajamento, será que tem pessoas que estão precisando de ajuda? Será que a gente pode ajudar em alguma mudança? Então, se a gente começar o nosso dia fazendo essas duas perguntas simples, né, a gente dá a oportunidade para que o Espírito Santo fale conosco. A gente dá oportunidade para, antes de qualquer coisa que a gente faça, a gente ouça Deus falando conosco. E aí o Espírito Santo vai estar à nossa frente, abrindo os caminhos, nos desafiando a sairmos da nossa zona de conforto, né? A gente partir para a batalha com as armas que ele nos dá, com uma funda, com pedrinhas, com um pedaço de pau para enfrentar os gigantes. Mas se ele está ao nosso lado, como lá em Romanos, o Paulo fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus criou cada um de nós com um propósito. E nós, muitas vezes, ficamos perdidos no nosso mundinho e nos esquecemos de olhar para os propósitos maravilhosos, para os sonhos maravilhosos que Deus tem para as nossas vidas. Então, fica uma sugestão, antes de a gente cantar o nosso último louvor, para que a gente abra, para a gente pergunte para Deus, Deus, eu estou fazendo alguma coisa que que você poderia estar... Eu não perguntei para você? Espírito Santo, será que tem alguma coisa que você precisa fazer que eu poderia estar ajudando? Amém? Então vamos cantar esse último louvor aqui. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria,
Senhor, em que nós temos Vitória, perante o Senhor, nós temos a vitória. ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Toda a terra e os céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Era isso que eu tinha para compartilhar e eu agradeço muito a oportunidade. Esther, você pode orar para a gente e dar a bênção, filha? Bondoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor nos mandou o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tantos presentes como dons. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de desenvolver o fruto do Espírito Santo em nós, que faz com que a gente fique cada dia mais parecido com Jesus, que faz com que a gente possa participar do teu grandioso plano de ser conhecido. Obrigado, Senhor, por estar presente na nossa vida, em tudo que a gente faz, o que gostaria que a gente fizesse. Ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, o fruto, os dons,
a amizade do Espírito Santo esteja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Amém.